aqui é a Letícia Luz, sobretudo, e a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bem, se você ainda não assistiu os vídeos sobre o período entre guerras, que englobam ali a crise de 29, fascismo e nazismo, volta lá e assiste porque são fatores que contribuíram muito para a Segunda Guerra Mundial acontecer. Então vamos entender como esse período que separou os 21 anos, né? Os 21 anos que separaram a Primeira da Segunda Guerra Mundial foi capaz de, em 1939, fazer com que uma nova guerra começasse. Para isso, a gente tem que entender um pouco sobre os antecedentes ali, sobre os países que vão estar nessa Segunda Guerra, quem vai estar do lado de quem e por quê, né? Então vamos começar a entender. Para começar a conversa, a gente vai falar um pouco sobre o Japão, que vai ter o imperador chamado Hirohito durante esse período, e ele vai ser um imperador que vai aderir à doutrina fascista. Bem, Hirohito, ele fazia parte da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações mesmo? Eu vou relembrar. A Liga das Nações foi a antecedente da ONU. A Liga das Nações, ela iniciou após a Primeira Guerra Mundial com a intenção de evitar novos conflitos. E ela foi a ideia do presidente Wilson dos Estados Unidos, e que havia feito os 14 pontos de Wilson, onde não haveria na guerra vencedores nem vencidos e muitas outras coisas, entre elas a Liga das Nações. Porém, os países só aceitaram a Liga das Nações e os Estados Unidos não entrou na Liga das Nações. Com o passar do tempo, a Grã-Bretanha e a França, que ficaram como grandes responsáveis ali pela Liga das Nações, já que elas eram as potências, né, do momento, elas a Liga das Nações chamou alguns outros países e aos poucos foram entrando mais países na Liga das Nações, como a Alemanha e o Japão. E por que eu estou falando isso tudo? Bem, o Japão ele vai descumprir uma das regras da Liga das Nações, que seria não invadir outros países para não causar conflito, para não causar guerra, né? Porque essa era a intenção dos países que estavam ali. E Hirohito, em 1931, ele vai começar a invadir a China. Até 1938, ele vai estar ali invadindo a China. E em 1932, quando ele começa a fazer isso, né, a Liga das Nações ela vai repreendê-lo, né, falando porque ele não pode mais estar na Liga das Nações, vai expulsá-lo da Liga das Nações, porque ele não compactua com os interesses. E em 1938 a 1939 ali, vai acontecer, eu tô falando primeiro tudo na Ásia, para depois a gente voltar, tá? Em 1938 a 1939 vai acontecer conflitos entre União Soviética e Japão, ali na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia. A Manchúria pertencia ao Japão e a Mongólia pertencia à União Soviética. A Manchúria, ela era rica em minerais. Por que o Japão estava se expandindo, né? Porque, segundo Hirohito, no território dele, no Japão, né, realmente não tem tanta matéria-prima assim no solo para que ele conseguisse avançar a sua indústria, modernizá-la, né, cada vez mais, ter mais indústria, conseguir produzir bem. Então ele precisava de territórios para isso, e ele precisava se expandir. E por isso que ele dizia que se expandia. E ele conseguiu conquistar a Manchúria. E a Manchúria era rica nesses minerais. E então a União Soviética, querendo disputar com o Japão o título de quem era a potência do leste asiático, eles começaram a combates ali na fronteira da Manchúria com a Mongólia. Bem, falamos um pouco sobre a Ásia. Agora vamos voltar e falar um pouco sobre a Europa. Hitler. Vamos lá. Hitler, que vai estar comandando a Alemanha, né? Ele, em 1935, ele vai retirar o seu país, a Alemanha, da Liga das Nações. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai começar a descumprir o Tratado de Versalhes. O que era o Tratado de Versalhes mesmo? Bem, no final da Primeira Guerra Mundial, foram feitos alguns tratados, como o Tratado de Sèvres, que foi feito para o Império Otomano, foi feito o Tratado de Versalhes para a Alemanha. O que esses tratados, assim, falavam? Esses tratados, eles tinham como objetivo punir os países perdedores da Primeira Guerra Mundial. Foi feito isso tanto para o Império Otomano, quanto para a Alemanha, quanto para o Império Austro-Húngaro. E com isso eles tiveram que pagar várias indenizações, tiveram que dividir seu território, né, ter seu território dividido. E além disso, no Tratado de Versalhes, dizia que a Alemanha não podia ter indústria bélica funcionando. Além disso, não podia ter seu exército limitado, né? E Hitler, como ele queria descumprir essas coisas do Tratado de Versalhes, ele sai da Liga das Nações e começa a fazer isso porque ele vai querer se expandir. Bem, em 1935, após ele sair da Liga das Nações e começar a produzir e descumprir o Tratado de Versalhes, Hitler, ele vai, em 1936, ele vai conquistar a Renânia. O que era a Renânia? Bem, a Renânia era uma área que fazia divisa com a Bélgica, por exemplo, e estava ocupada com tropas
britânicas e francesas após a Primeira Guerra Mundial. Era uma região da Alemanha, porém após a Primeira Guerra Mundial ficou ali sob o domínio de tropas britânicas e francesas, e tropas alemãs foram retiradas de lá. E Hitler não queria mais isso, então ele simplesmente expulsou as tropas de lá, sem guerra, as tropas simplesmente saíram e ele entrou com as tropas dele ali e reconquistou a Renânia. Ok, começou a reconquistar território ali, né? E em 1935, além disso, né, a gente falou um pouco sobre Hitler, agora vamos falar um pouco sobre Mussolini, que estava sob o comando da Itália fascista. Ele vai anunciar ao mundo que ele está indo para a África e não quer ninguém lá para incomodar ele, né? Porque ele vai conquistar as coisas. E em 1935 ainda, ele vai conquistar a Etiópia. E com isso a gente está vendo alguns países, né, se expandindo. Esses países vão fazer parte do eixo, que vai ser um acordo formado por esses 3 países em 1936. Primeiro vai ser acordado o eixo Roma-Berlim, né? Que vai ser o eixo que vai ser feito entre a Itália, Mussolini, e Hitler. Bom, eles se veem como aliados, né? Já que um estava na África se expandindo, o outro estava na Europa. Eles não tinham nada para disputar. Então, como os interesses dele eram mais ou menos os mesmos, né? Conquistar território, aumentar seu território, eles tinham interesses parecidos. A gente pode ver que tem coisas parecidas entre fascistas e nazistas naqueles vídeos, né? Que eu recomendei que vocês assistissem antes desse. E com isso vai ser formado o eixo Roma-Berlim. Em 1936 ainda, Hirohito ele se interessa por fazer parte desse eixo e vai convocar assim uma reunião com Hitler que vai adicioná-lo no eixo. O eixo vai passar a ser eixo Roma-Berlim-Tóquio. E quando o Japão entrou no eixo, né, eles também fizeram um pacto anticomitê, que era um pacto de ajuda mútua ali do eixo, que se um desses países fosse ameaçado ou invadido, qualquer coisa ligada a comunistas, né, por exemplo, todos os países iriam atacar. E em 1937 a Itália adere a esse pacto também. Em 1938, Hitler, austríaco como ele era, ele resolve que vai dominar a Áustria. Alega que a Áustria é um país que está muito pobre após a Primeira Guerra Mundial, ela perdeu muita coisa, né? E ela ficou muito pobre. E que, como era totalmente germânica, né? Praticamente a população da Áustria, já que Hitler queria o espaço vital, né? Só relembrando que é o espaço vital, um lugar onde só tem a tribo ariana, que ele chamava, né? A tribo ariana são pessoas que só têm descendência germânica. E para isso, um país germânico, nada melhor, né? Então ele resolve que ele vai invadir a Áustria e tem 100% de aprovação da população. Quer dizer, claro que não é 100%, existem algumas oposições, porém a oposição ou foi presa ou saiu do país. Então ele consegue invadir a Áustria sem nada demais, ele simplesmente entra e as pessoas amam, louvam ele ali, porque querem Hitler na Áustria, né? Hitler vai mudar a Áustria e, bem, ele faz isso. Ele invade a Áustria em 1938. Com isso, a União Soviética já tá ali. Cara, eu tô aqui, Stalin tá. Eu tô aqui sozinho, meu país está sozinho aqui na Ásia. Tô do lado do Japão. O Japão a qualquer momento pode me invadir. Agora que eles têm o eixo, eles vão me invadir. E vocês não querem fazer um acordo comigo? E aí, a Liga dos Estados fala, não fazemos acordo com socialistas. Mas eles fazem sim acordo com capitalistas não democratas. Já que ocorreu o Acordo de Munique. O que foi o Acordo de Munique? Bem, Hitler, com esse negócio de expandir, ele queria os Sudetos. O que são os Sudetos? Era uma região da Tchecoslováquia onde existia a população majoritariamente alemã, né? Majoritariamente germânica. E é uma região bem pobre da Tchecoslováquia. Ele queria essa região para o império dele, né? O império ali do Hitler. Só que ele foi falar com a Tchecoslováquia? Não, ele simplesmente ia invadir. E a Liga das Nações, negligente como estava, com aquela política do apaziguamento, ela resolve, vamos lá, vamos fazer um acordo com Hitler. Acordo de Munique. E com isso ele convoca Hitler para conversar. Primeiro é acordado entre a Liga das Nações e a Tchecoslováquia que, se Hitler quisesse, Hitler pegava os Sudetos, não tinha problema para a Tchecoslováquia, se não houvesse como negociar. Então, Hitler vai lá, fala que quer os Sudetos, que não vai abrir mão, e a Liga das Nações dá os Sudetos para Hitler. A gente pode ressaltar que nesse encontro de Munique, né, que gerou o Acordo de Munique, Hitler prometeu que não ia invadir mais nenhum território. E, além disso, tinha Mussolini ali também, né? A gente pode ver o eixo. Mas,
após esse acordo, a União Soviética fala, já era pra mim, ele vai invadir, gente, ele vai invadir, vocês acham mesmo que ele vai cumprir o tratadozinho de vocês? Não vai. E aí, a União Soviética, vendo isso, ela resolve falar com Hitler, né? Olha bem, Hitler vai invadir toda a Tchecoslováquia, não vai ser só os Sudetos, ele vai pegar os Sudetos e vai, pum, invadir toda a Tchecoslováquia. E com isso, a União Soviética fala, pelo amor de Deus, conversa comigo. Olha bem, tô sem apoio aqui, vocês me odeiam, porque vocês odeiam socialistas, não precisa me invadir. E com isso surge o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. E nesse pacto, além disso, além da não agressão à União Soviética, eles combinam que Hitler vai invadir a Polônia, a União Soviética não vai falar nada e vai ganhar o leste da Polônia. E com isso, quando Hitler ameaça invadir a Polônia, a Liga das Nações falou, se você invadir a Polônia, começa a guerra. E Hitler invade a Polônia e a guerra começa. A União Soviética fica ali na paz, ela não fala nada, né? Porque ela já tá ali com o pacto dela feito. Então, em 1939, Hitler invade a Polônia e em 3 de setembro de 1939, a Liga das Nações declara guerra a Hitler. E declarando guerra a Hitler, ele tá declarando a guerra ao eixo, então, guerra mundial. Mas eles declaram essa guerra a Hitler e eles não estavam preparados, porque Hitler estava muito rápido, estava com uma máquina de guerra muito forte, e ele vai, entre 1939 e 1940, ele vai invadir a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a Luxemburgo e a França. Opa, e a França? A gente tem nesse lado da guerra o eixo, né? Que temos Itália, Alemanha e Japão. E desse lado, os aliados, que nesse momento são Grã-Bretanha e França. França foi atacada por Hitler. França foi conquistada por Hitler. Ou seja, perdemos a França. A França vai estar sob o domínio de Hitler. Alguma parte da população tentou reagir, outra parte apoiava, né, o Hitler. Mas a gente vai chamar, vão ter muitos civis que vão lutar contra o nazismo, e a gente vai chamar esses civis de partisãs. E vai ser o nome dado aos civis, né, que lutam contra militares sem ter nenhum conhecimento militar. Porém, né, a França estava perdida, não havia o que fazer, a maquinário ali de guerra de Hitler estava muito forte, e a Grã-Bretanha ficou sozinha, e a Grã-Bretanha estava cheia de frente de batalha, né, ela estava ali com a batalha na África, porque ela foi lá defender o território africano, estava a Grã-Bretanha e a população africana defendendo ali o norte da África de Mussolini, e aí, em 1940, Hitler fala, acabei com a França, agora é só acabar com a Grã-Bretanha que acaba o meu problema. E aí ele vai atacar Londres, vai ter um bombardeio em Londres, vai destruir a cidade de Londres, mas a Grã-Bretanha continuou ali firme e forte, defendendo seu país, e começou a atacar Berlim também. E em 1941, né, como Hitler viu que aquilo não ia surtir efeito, que a Inglaterra estava lidando super bem com isso, né, a Grã-Bretanha estava lidando super bem com isso, Hitler volta para o leste. E ele vai com tudo para o leste europeu, né, ele já dominou ali o que ele queria no ocidente, ele agora vai para o leste. No leste ele domina a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Iugoslávia, a Grécia, a Letônia e a Lituânia. Putz, Hitler dominou a Europa toda. E a União Soviética vendo isso fala, já era, esse cara vai descumprir esse pacto. Vai descumprir, já era. E aí ela faz o pacto de não agressão de Japão e União Soviética. E pelo menos, né, se ele for invadido, vai ser invadido só pelo Hitler, não vai ser invadido pelo Hirohito também. Ó, vantagem, super. E aí, no mesmo ano, né, 1941, que ocorre o pacto entre Japão e União Soviética, Hitler invade a União Soviética. E ele vai conseguir adentrar muito território, ele vai chegar nos subúrbios de Moscou, que eram regiões bem industriais, né? E ele vai chegar ali nos subúrbios de Moscou, chegou muito perto da capital, e vão começar a guerra ali. Bem, com isso, a União Soviética vai entrar na guerra do lado dos aliados, do lado da Grã-Bretanha, que estava sozinha. Na verdade, nesse momento, ela já estava, inclusive, com os Estados Unidos, mas vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos agora. Eu não quis interromper o processo de chegar até a União Soviética, agora a gente vai falar um pouco sobre os Estados Unidos, como os Estados Unidos entram na guerra, por que raios os Estados Unidos na América entrou na guerra. Vamos entender. Bem, vamos precisar falar de Hirohito. Hirohito, ele havia conquistado a China e a Indochina. O que é Indochina? Indochina é aquela região ali, Laos, Vietnã e tal, e alguns outros países. E os Estados Unidos tinham um comércio com essas regiões, né? Tinha um comércio ali com o Vietnã, bem forte. E Hirohito vai proibir o comércio com norte-americanos naquela região.
E os Estados Unidos fica muito revoltado e tira muitos dos direitos dos cidadãos japoneses nos Estados Unidos. Como ele apreende os bens dos japoneses e persegue japoneses. Hirohito, com aquela filosofia fascista, né? No fascismo existe um nacionalismo exacerbado. E ele pensa, nossa, não, ele tá tratando assim a minha população, vamos ver o que eu vou fazer com ele. E ele vai, em 1941, e existe um ataque a Pearl Harbor. Desculpem minha pronúncia. É a base militar dos Estados Unidos no Havaí. E vão ter milhares de mortos. E os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, declarando guerra ao mesmo tempo ao eixo que declara guerra de volta aos Estados Unidos. Com isso, nós temos nos aliados nesse momento Grã-Bretanha, União Soviética, Estados Unidos e França, que tá nem França. Beleza, a França não tá ali atuando. Em 1942 a gente tem um grande marco, assim, um marco horroroso para a história, que vai ser o início dos campos de concentração, assim, para os judeus, de câmaras de gás, que vai ser uma morte rápida que o Hitler achou a ótima solução. E no final da guerra a gente vai ter contabilizado, né, só o contabilizado, porque com certeza morreu muito mais do que isso, de mais de 6 milhões de judeus foram mortos nesses campos de concentração. É uma coisa muito triste. E ele começa com essa prática em 1942 e dizima a população judaica. E, bem, vamos falar um pouco sobre o Brasil. A gente está ali em 1942, então vamos falar sobre o Brasil. Em 1942, o Brasil entra na guerra. Mas como é que o Brasil entra na guerra? O que o Brasil tem a ver com isso? Meu Deus do céu. Bem, o Brasil, ele ainda não havia escolhido um lado. Nosso presidente era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, ele era um presidente com tendências fascistas. Porém, ele não era autodeclarado fascista. E ele não havia entrado em nenhum dos lados da guerra. Ele não apoiava nem os aliados e nem o eixo. Ele simplesmente vendia para os dois lados. E os Estados Unidos haviam pressionado ele já, tipo, caraca, Brasil, você vai ficar realmente, assim, dos dois lados, não vai apoiar a gente não, que sempre te ajudou. E ele, não, essa guerra não é minha. Em 1942, navios brasileiros são atacados e 500 pessoas morrem. A população brasileira fala para Getúlio Vargas, você tem que entrar na guerra, né? Não vai deixar isso assim. E Getúlio Vargas precisava de apoio dos Estados Unidos para investimentos internos na indústria brasileira, né? A indústria brasileira estava se desenvolvendo, mais de siderúrgica, assim, e ele precisava de apoio dos Estados Unidos, de dinheiro, né? Os Estados Unidos falam, tá bom, eu te dou o dinheiro, você produz a sua indústria aí, e Getúlio Vargas queria mandar, então, soldados pra guerra, e a Força Expedicionária Brasileira é criada pelos Estados Unidos, né? Estados Unidos é que vai treinar, porque os Estados Unidos falam, não, do jeito que vocês estão, vocês não vão pra guerra. Não vão, eu vou treinar vocês, vocês vão. O que os Estados Unidos ganham com isso? Ele ganha uma base militar no Brasil. Ele vai ganhar, no Rio Grande do Norte, o chamado Trampolim da Vitória por eles, né? E que vai ser uma base, assim, de desmantelamento de aviões militares para guerra. E é isso que os Estados Unidos ganham. O Brasil vai ser treinado, né, pelos Estados Unidos e vai pra guerra, vai lutar em Monte Castelo, na Itália, no norte da Itália. E, meu Deus, em 1944, né, ele vai pra lá bem no final da guerra mesmo, e que estava bem concentrado na Itália, assim, o fascismo, e lutando contra o fascismo ali no norte da Itália. Ele vai ser um exemplo para os italianos. Ele vai dividir, muitos soldados brasileiros têm histórias, né, dividindo comida com italianos e tal. Enfim, falamos um pouco do Brasil. Vamos voltar agora, vamos falar de novo da guerra ali, do centrão da guerra mesmo. E vamos voltar para 1943, cheguei em 1944, o Brasil indo para Monte Castelo, então a gente vai falar agora sobre 1943. O que aconteceu em 1943? Bem, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, eles vão libertar a África e vão invadir a Itália. E em 1944 eles vão invadir a Alemanha. Bem, mas vamos aprofundar um pouco ali na Itália. O que está acontecendo ali na Itália? Bem, Mussolini perdeu completamente seu poder ali. A população não quer mais Mussolini. A mesma população que quis Mussolini, que apoiou o fascismo, não quer mais. Ela desistiu, não quer mais, viu que era ruim e, enfim, ela quer mudar. E então vai ter apoio dos aliados ali, né? Porque os aliados, eles vão querer acabar ali com o fascismo. E em 1940, o italiano não quer mais Mussolini, né? E os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão entrar ali na Itália para acabar com o fascismo. Em 1943, a Itália vai ficar fora da guerra. Os capitalistas democratas, eles vão impedir o fascismo na Itália. E
Os comunistas que estão sendo perseguidos, eles vão se defender, né? E, bem, nessa época Mussolini, ele vai ser preso, resgatado por paraquedistas do Hitler e vai começar a fugir de carro com a sua mulher e com alguns guarda-costas para o norte da Itália. Ele não conseguia sair do país, mas ele ficou ali fugindo do norte da Itália durante um bom tempo, quando ele vai ser morto, vai ter o seu corpo flagelado, enfim, por antifascistas ali, né? A gente vai ter uma questão ali na Itália também, que os italianos, eles não vão querer o fim da monarquia parlamentarista, eles não vão, porque era o regime da Itália, e eles não vão querer o Vítor Emanuele no poder, né, que tinha ali apoiado o fascismo e tal, e o filho dele vai assumir, que vai ser o Humberto, e ele é o rei de maio, né, porque ele só vai governar no maio, porque ele ficou um mês, foi muita pressão, ninguém aceitou, os italianos foram pra rua e, enfim, o Egito mandou um navio para Humberto, que era o rei de maio, fugir com a família pro Egito, até as coisas se acalmarem, né? E, bem, é isso que eu acho que a gente pode falar sobre a Itália. Em 1943, a Itália vai se render, né, vai pros aliados, ela vai estar fora da guerra. E, bem, a Roma vai ficar com britânicos e norte-americanos. O Japão vai estar cercado e vai cair. Ele vai estar sem minério, sem comida. Ele vai estar cercado pelos Estados Unidos. E a gente vai ter até os kamikazes lá, que vão ser pilotos de avião se jogando, vão morrer junto, porque não havia mais armamento. Eles tinham que lutar com o corpo deles. Uma coisa muito triste que está acontecendo, e a guerra está acabando, né? A gente está vendo a guerra acabar aqui. E, bem, vamos lá continuar. Em 1944 eles vão invadir ali a Alemanha, né? E eles vão ver, nossa, estamos bem demais, né? E em 1943 eles vão fazer a Conferência de Yalta. Eles vão começar a fazer conferências, né? Para determinar o fim da guerra. E em Yalta eles decidem, né? Um pouco antes, por isso que eles invadem, eles decidem para onde vai cada um. Bem, em Teherã eles vão decidir para onde vai cada um. E Teherã é a capital do Irã, né? Eles vão decidir para onde vai cada um, para onde vai libertar quem, e eles decidem que a União Soviética vem libertando os países dominados por Hitler do Leste, e Grã-Bretanha e Estados Unidos vão fazer isso com o Oeste, né? Com o Ocidente. Bem, eles vão libertar ali a Itália, né? E falta a França, gente, falta a França. O que eles vão fazer com a França? Eles decidem que eles vão libertar a França. Como é que eles vão fazer isso? Bem, pelo Mediterrâneo não dava para chegar, já que ali tinha muita gente que aderiu ao fascismo na Itália, no sul da Itália. E pelo norte também não dava, né? Passar ali pela divisa entre Bélgica e Alemanha não dava pra passar por ali. Estava completamente ocupado por nazistas, né? Desculpa, o sul aderiram ao nazismo. Não é fascismo, nazismo. E então, sobra pra eles o quê? Eles vão entrar pelo Mar da Normandia. Eles vão enganar o exército, deixando... eles vão inflar tanques de guerra infláveis, que vão enganar os nazistas, que vão tentar derrotar os tanques de guerra. E quando eles perceberem, né, que são tanques de guerra infláveis, que não existe ninguém dentro, os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha vão estar entrando pelo Mar da Normandia, que fica no nordeste, né? Noroeste, eu acho, da França. Eles vão entrar por ali, pelo Mar da Normandia, e vão chegar na praia, e na praia não tem como se esconder, eles vão ser vistos, né? Só que eles já tinham entrado, e eles vão conseguir no dia D, esse dia vai ser chamado dia D, e eles vão libertar ali a França. E eles vão conseguir mais um aliado de volta, né? E a gente vai falar agora da Conferência de Yalta. Conferência de Yalta é uma cidade da Ucrânia. Vai acontecer em 1944, né? A França já vai estar ali se reconstruindo, ela já vai estar nessa conferência de Yalta. E nessa conferência, eles já se dão por vencidos. Eles falam, gente, olha bem, a gente já ganhou esse negócio. Já ganhou. Estamos aqui, estamos bem, a gente vai ganhar. Já está todo mundo destruído, eles nem falavam mais em Japão. O Japão estava ali acabado. Não tinha mais o que fazer com o Japão estava acabado. E a Itália já havia se rendido,
só faltava Hitler se render. Mesmo assim, ele já estava acabado ali com o Stalingrado, com todos os países já tinham sido libertados. Então, não tinha jeito, ia acabar o fim da guerra. Mas aí eles começaram a pensar, no fim da guerra, o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai ter que punir, né, esses nazistas. Mas a gente não vai poder punir da mesma forma soldados, que era o trabalho deles, da mesma forma que a gente vai... que a gente deve punir as pessoas que fizeram parte do nazismo realmente, as pessoas que planejaram tudo isso, que quiseram matar as pessoas, esses crimes bárbaros. Então eles começaram a pensar, né, e tal, no que em Potsdam, na conferência que eles vão determinar no subúrbio de Berlim, quando a guerra já vai ter acabado, que eles vão se encontrar com a França. Na verdade, em Yalta ainda não tinha a França, ela estava se reconstruindo. Em Potsdam, em Berlim, né, no final da guerra, vai ter uma outra conferência para pôr em prática o que eles combinaram em Yalta. E eles decidem que vão criar o Tribunal de Nuremberg, que vai para julgar os crimes feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Vai ter indenização. E, bem, eu preciso falar que na Conferência de Yalta já dava para perceber nitidamente que Estados Unidos e União Soviética estavam muito fortes. Muito fortes. E que eram eles os próximos donos do mundo ali, capitalistas. Eles são... Capitalista não, desculpa. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista ali, né, no mundo, eles iam ser quem tem poder. E depois da guerra, né? Inclusive a Grã-Bretanha já estava percebendo isso, que o poder deles estava imenso, mesmo no final da guerra. E isso já dá um indício de Guerra Fria ali na Conferência de Yalta, né? E em 1944, como eu disse, eles invadem a Alemanha. A União Soviética só vai invadir em 1945, mas quem chega primeiro em Berlim é a União Soviética. E isso causa uma raiva dos norte-americanos, que tinham Roosevelt como presidente, que eles, meu Deus, não fomos nós que fincamos a bandeira em Berlim primeiro, não fomos nós que chegamos primeiro. Mas, é importante falar que em 1945, quando a guerra acaba, ela acaba com Mussolini sendo morto em abril, né? E Hitler ele vai morrer também em maio. E com isso a guerra vai ter acabado, né? Os dois potentes ali se renderam. Só faltava o Japão, mas o Japão estava acabando ali. Estava acabando, realmente. O Japão estava acabando. E já eles iam se render, assim, oficialmente. Porém, né? Potsdam teve isso. A gente tem Potsdam nos subúrbios de Berlim para resolver o que seria feito depois da guerra realmente. Mas nada foi falado sobre o Japão. Todo mundo sabia que ia acabar. E os Estados Unidos não tinham necessidade de ter jogado as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Porém, eles jogaram para mostrar a nova tecnologia deles, que eles eram os melhores, para mostrar a força deles no mundo. Eles realmente mostraram, mas mataram muita gente, que morreram no momento, dias, meses e anos depois, por consequência das bombas atômicas jogadas nesses dois lugares, em Hiroshima e Nagasaki, né? E em agosto acaba a guerra, de 1945, e em setembro acaba oficialmente, né, com o Japão se rendendo oficialmente. Em outubro de 1945, os Estados Unidos ainda tinha tropas na Ásia, né, para libertar a China do Japão, que ainda estava sob domínio japonês ali, né, então eles mandam marines para libertar ali algumas áreas da China. E em 1945 também é criada a ONU como substituição da Liga das Nações, que havia falhado para conter a Segunda Guerra Mundial. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curte e tal, e fica aí no canal. E obrigada!